Quantos jogos você conhece que são pay to win? Quantos desses jogos você joga, mesmo considerando eles como pay to win? O que determina se um jogo é de fato pay to win ou não? E pay to win é algo necessário ou é possível abolir completamente essa prática? A gente deve se importar mesmo se um jogo é ou não pay to win? Antes de prosseguirmos com as análises e reflexões a respeito deste assunto, eu deixo claro que todo o conteúdo deste vídeo reflete a minha opinião. Sinta-se à vontade para discordar e debater com a gente nos comentários, mas faça isso de forma respeitosa porque a gente não está no maternal. O que é pay to win? A tradução do termo é, por si só, a sua explicação. Pay to win significa pagar para vencer. Então a resposta resumida para essa pergunta é: se você paga e recebe alguma vantagem no jogo, este jogo tem alguma condição pay to win ou ele é pay to win. Por essa resposta ser muito simplista, a discussão se aflora e as opiniões se dividem. Onde que é traçada a linha que divide uma microtransação irrelevante de um fator pay to win? Para começar a explanar melhor os detalhes desse termo e as mais diversas opiniões, a gente vai começar pelo termo mais moderno e enganatório, pay to fast. Pagar para acelerar também significa pagar para ter vantagens. O que é uma vantagem se não uma condição de vitória? Condição de vitória, isso te lembra alguma coisa? Pagar para vencer? Imagina uma competição de corrida. Todos devem percorrer 200 metros. Mas se você pagar, você pode começar 100 metros à frente. Pode até não te garantir a vitória, mas com certeza vai facilitar bastante a condição para vencer. O argumento mais usado por diversos jogadores para defender uma possível prática pay to win é que não é pay to win se for possível obter algo da loja daquele jogo jogando ele sem gastar dinheiro. E é comumente usado por jogadores do gênero MMO, que é um dos gêneros mais afetados por essa modalidade. Por serem jogos moldados para uma quantidade massiva de jogadores, eles precisam ter um volume alto de pessoas presentes no jogo e a maneira inicial mais efetiva para alcançar este objetivo é tornar o jogo gratuito para que a condição financeira não seja uma barreira de entrada para a instalação e experimentação do jogo. Uma vez que o jogo se torna gratuito, não há absolutamente nenhuma garantia de retorno financeiro após o seu lançamento, ainda sendo necessário pagar as contas, os custos de desenvolvimento, os profissionais, os servidores, etc. Daí então surgem as lojas digitais e suas microtransações, além de outras práticas como sistemas premium, no estilo VIP, algumas vantagens adicionais para quem estiver disposto a pagar a poltrona mais privilegiada do camarote. O fato é que toda e qualquer microtransação que traga um item que não seja exclusivamente cosmético, ou seja, visual, é por natureza pay to win. O que varia aqui é o peso desse fator em relação a todos os jogadores. Por um lado, você pode ter um sistema barato de VIP que te dá poucas vantagens e por outro lado, algumas lojas que te oferecem os itens mais poderosos para o seu personagem. Eu tenho certeza que você algum dia já ouviu a célebre frase "tempo é dinheiro". E é por isso que eu digo, não existe pay to fast, é pay to win e pronto. Na melhor das hipóteses, a gente pode até falar que pay to fast é uma modalidade de pay to win. Vamos refletir sobre isso criando alguns cenários. Na primeira hipótese, nós temos um super item no jogo que custa R$10 na loja, sendo possível adquiri-lo enfrentando uma masmorra que consome 10 minutos do nosso tempo. Certamente a conclusão mais óbvia é: não vale a pena gastar R$10, é melhor jogar o jogo. Afinal, é pouco tempo e é fácil conseguir esse item. Sendo assim, logo pensamos que esse jogo não é pay to win. Na segunda hipótese, nós temos um super item que agora custa R$1.000 e também é possível adquirir jogando. Só que dessa vez é necessário 4 meses avançando nos desafios do jogo. E aqui a gente já pode começar a mudar um pouco a nossa perspectiva, pensando que talvez aquele item possa ser pay to win. E por último, a gente vai imaginar um item que custa R$2.000 e pode ser adquirido jogando por 2 anos. E agora, com certeza, você vai dizer que esse item ou que esse jogo é bem pay to win.
Perceba que todos os cenários partem da mesma premissa, que é pagar por uma vantagem. A diferença é que, individualmente, a gente vai colocar na balança uma comparação entre quanto tempo e quanto dinheiro a gente gastou para definir qual possui mais valor na nossa vida. Se você tiver um salário de 20 mil reais, provavelmente não vai se incomodar pagar 2 mil e curtir quando bem entender, ao invés de passar 2 anos dedicando seu esforço e seus dias dentro daquele jogo. Enquanto para quem está ganhando um salário mínimo, às vezes está até sem emprego, vai ser completamente surreal gastar dinheiro no jogo. Além disso, esses jogos costumam ter atualizações constantes, então aqueles que conquistaram os itens mais fortes meramente jogando, eles serão ultrapassados por um novo item na loja que também exige muito tempo de dedicação. Se você parar para pensar que você vai passar 6 meses jogando para finalmente pegar o item final da sua build, e aí na semana seguinte vai chegar na loja um item ainda mais forte, e que adivinha só, vai exigir mais 6 meses da sua vida se você quiser atualizar a build de novo. Também dá para rebater essa defesa do termo Pay to Fast com um exemplo muito simples. O jogador Pay to Win, ele também pode ter tempo livre para se dedicar, assim como o Free to Play. Então me responda honestamente, você tem 2 pessoas jogando a mesma quantidade de horas, só que uma tá pagando e a outra não. Me diz aí, quem é que vai ficar na frente? Ao responder essa pergunta, você acaba de admitir que Pay to Fast é Pay to Win. É super interessante observar como o comportamento dos jogadores mudam dependendo do quanto eles gostam do jogo e de como o mercado se adapta. E eu falo isso como alguém que já defendeu um jogo dizendo que ele era Pay to Fast, e hoje eu sei que era apenas o meu ego não aceitando que o jogo que eu gostava, na verdade, era bem Pay to Win. E você provavelmente já viu alguém comemorar a existência de um passe de batalha em um jogo, e talvez você mesmo goste disso. Mas você já parou para pensar que o passe de batalha nada mais é do que um sistema VIP que já existe há décadas? Pensa comigo, o passe de batalha ele foi apenas uma roupagem nova atribuída para que vejamos isso de forma vantajosa e não nociva. Se tem uma coisa que a indústria dos games aprendeu e continua aprendendo cada vez mais, é nos manipular para que a gente acredite que vale a pena gastar dinheiro nos seus produtos. Ao longo dos anos, aprenderam a contratar psicólogos profissionais, especialistas em comportamento e impulsos humanos para explorar os consumidores. E uma reflexão que eu sempre proponho para o meu público: me explica por que tanta gente se nega a jogar um jogo que cobra uma mensalidade, muitas vezes uma mensalidade barata, tipo 20 reais, 30 reais, mas se sente confortável pagando entre 50 a 100 reais em um passe de batalha. A gente é induzido a acreditar que o passe de batalha é uma escolha nossa, mas aí que tá. Pagar a mensalidade também é uma escolha nossa. A diferença é que transações temporárias nos induzem a comprar mais impulsivamente, sempre trazendo aquelas iscas como você só tem mais 3 dias para comprar esse benefício, ou então promoção temporária, consiga a arma lendária ainda hoje. Centenas de milhares de pessoas não possuem controle emocional para não cair nessas iscas, enquanto pagar uma mensalidade traz pensamentos como: eu quero mesmo jogar esse jogo? Será que vale a pena? Se eu pagar essa mensalidade, eu vou ter tempo para aproveitar o mês inteiro o que eu estou gastando e aproveitar ao máximo esse dinheiro que eu gastei, fazendo com que as chances de conversão da venda caiam. A probabilidade de você querer pagar essa mensalidade é menor, porque às vezes você pensa: não, essa semana vai ser aperreada, eu vou estar no trabalho, então eu vou estar gastando e não vou estar usufruindo dessa mensalidade que eu paguei. Uma vez que percebemos todas essas estratégias de monetização, o sentimento que geralmente é resultado disso é que as empresas são mercenárias. E aqui eu trago um fato que talvez alguns não conheçam. Empresa não existe para fazer caridade. O objetivo dela é ganhar dinheiro. Então sim, elas vão fazer o possível para ganhar ainda mais. E se você acha que uma empresa deve começar a cobrar menos pelos serviços porque já ficou milionária, acho que precisa enxergar um pouco melhor como o mundo real funciona. E não, eu não estou defendendo as empresas que aplicam sistemas de microtransações em seus produtos. Eu estou apenas constatando um fato. Vou deixar registrado nesse vídeo e irei repetir em diversos outros conteúdos deste canal. Absorver a existência de um fato não significa concordar com ele. As empresas podem e devem buscar a monetização. Quanto mais bem-sucedidas, mais jogos vão produzir e, ao menos teoricamente, com uma qualidade cada vez melhor. Tem alguns pontos um pouco paradoxais e que talvez possa gerar uma má interpretação, mas eu vou tentar ser o mais claro possível.
Se as empresas podem e devem buscar mais dinheiro, significa que Pay to Win é algo bom? Não é isso que eu estou dizendo. Você já ouviu a frase tudo em excesso faz mal? Pois é, o problema vem do exagero, quando visivelmente as empresas perdem o freio e começam a abusar em níveis extremos de seus consumidores, muitas vezes desrespeitando esses consumidores completamente. E o maior exemplo disso, e exemplo bem atual, é a criação das loot boxes. E não vá você achando que é exclusividade de jogos de celular. Até mesmo jogos que se consagraram sendo free to play usam esse método. Tais como Counter-Strike e as suas arminhas coloridas, o League of Legends com as suas caixinhas que podem retornar skins e emojis especiais. Muita gente ainda não percebeu o perigo disso tudo. A indústria de jogos tem contribuído pela criação de mais pessoas viciadas em apostas. E eu nem preciso contar o porquê que isso pode dar muito errado para as próximas gerações, né? Recentemente tivemos um dos maiores exemplos de abusos, Diablo Immortal, que aplicou todas as maneiras imagináveis de se explorar as microtransações, oferecendo compra direta, passe de batalha, sistema VIP, skins, lojas temporárias, loot box e uma dezena de outros sistemas de microtransações. E não à toa, o jogo foi completamente bombardeado de críticas. Eles chegaram a um nível tão bizarro de monetização que até os jogadores mais pay to win não conseguiam obter vantagem alta, já que os valores para conseguir alguns itens específicos chegam a dezenas de milhares de reais. Como é que a gente deve encarar isso como jogador? Como que a gente não vai ceder aos impulsos que eles fazem pra gente cair e gastar mais dinheiro? Como que a gente pode tentar mudar essa realidade? A prática mais comum é fazer o review bomb dos jogos quando eles parecem abusar dos jogadores. Mas será que isso realmente é efetivo? Na minha perspectiva, isso não adianta de muita coisa. Eu vou explicar o porquê. Nós, seres humanos, somos egoístas. Interpretamos o mundo baseado em nossas próprias experiências. Não adianta fazer um review bomb se uma quantidade massiva de pessoas continua jogando aquele jogo. A empresa até pode olhar para as críticas negativas, mas também vai olhar para o resultado financeiro no fim do mês. E é lógico que isso vai afetar a credibilidade da empresa. Mas atenha-se ao fato de que possivelmente ela não dá a mínima para isso. O ideal, de verdade, é não jogar. Não sei se essa perspectiva é porque eu vivo numa bolha, mas como criador de conteúdo, eu vejo repetidamente pessoas que massacram uma empresa, mas continuam jogando e gastando o dinheiro delas naquele jogo da empresa que elas tanto massacram. E se você acompanha esse canal, sabe que eu tô falando do Genshin Impact. Chega a ser surreal a quantidade de pessoas que chamam a empresa de lixo, mas continuam todos os meses comprando passe de batalha, bênção da lua e outras coisas. Que mensagem você está passando fazendo isso? Imagina que você é o diretor da empresa. Olha só, rapaz, essa pessoa está dizendo que o meu negócio é um lixo, meu produto é um lixo, mas todo mês ela me dá dinheiro. O que você acha que o diretor vai decidir vendo essa mensagem? Essa imagem que você está passando para ele? É como eu sempre digo, tá achando ruim? Quita! Eu já falei isso em diversas transmissões ao vivo aqui do canal. E algumas vezes eu sou bem criticado por esse tipo de posicionamento. Mas é a maneira que eu acho mais coerente. Se você quer tentar mudar como a empresa enxerga o próprio produto, a melhor maneira, a melhor estratégia é você não dar o seu dinheiro e nem audiência para o jogo daquela empresa. Concordam comigo? Você botar uma estrela no review do Google Play, cara, não vai servir para absolutamente nada. E aí algumas pessoas podem entender errado o que eu tô querendo dizer e vão me perguntar. Então a gente não pode criticar mais nada, temos que aceitar tudo, a gente tem que agradecer as migalhas que essa empresa lixo e mercenária dá pra gente. Não, também não é isso que eu tô dizendo. Só que eu acho que é um processo de etapas. Como é que funciona? Você gostou do jogo? Você joga mais, você divulga, você dá um feedback para a empresa, você patrocina se você tiver dinheiro e quiser, né, fazer com que a empresa evolua mais e traga produtos melhores assim por diante. Se você não gostou, se você achou ruim, aí você critica e pede por melhoria. E você insiste nessas críticas e esses pedidos. Você insiste até perceber que a empresa não vai lhe dar nenhum retorno, nenhum feedback sobre as suas críticas. Aí, nesse momento, se você pediu por mudanças, ajudou o game, fez tudo que podia e a empresa continua não dando a mínima para sua opinião, nessa hora é hora de você entender que basta e é hora de parar o jogo. Você fazer sempre a mesma coisa, esperar os resultados diferentes é uma das definições de insanidade. Bem, aqui eu não quero ser um advogado dos jogos pay to win, defender as empresas, nem nada do tipo. Eu até falei que aí minhas opiniões podem ser um pouco paradoxais ou parecer que eu estou me contradizendo. Mas a ideia de tudo isso, de fazer esse debate sobre o pay to win, é mostrar também que não necessariamente o pay to win pode ser um vilão e que você ainda pode se divertir com jogos desse
tipo, porque eu vejo muita gente que gosta de um jogo, mas porque falaram que é pay to win, a pessoa simplesmente para de jogar. Então a minha ideia aqui não é me contradizer, é apenas passar uma postura que eu tento seguir, eu tento recomendar para as pessoas, para quando elas estiverem encarando um jogo pay to win que elas gostam. Então, o que acontece? Eu acho que hoje a gente tem uma sociedade bem imediatista, ansiosa e mimada. Isso eu tô me incluindo nela, tá? A gente quer tudo para ontem, na velocidade de um toque do celular, tudo do melhor e de preferência sem esforço. Se for gratuito, então nem se fala. Na minha cabeça, né, na minha perspectiva, o pay to win ele só é ruim em duas ocasiões. A primeira delas é quando existe o chamado paywall, ou seja, quando tem uma muralha que te impede de fazer alguma coisa a não ser que você pague. Exemplo, você só pode acessar um chefão do jogo se você pagar uma entrada especial em cash. Ou quando ele afeta um cenário competitivo, um jogo PVP, quando há um ranking que oferece prêmios para os principais competidores e aqueles que pagam ganham por condições financeiras e não por mérito, não porque eles têm uma boa gameplay, simplesmente porque a conta bancária deles é maior. Então, pelo menos para mim, se não for um desses dois casos, não me interessa quantas vantagens um jogador obteve no jogo. Por que você se importa tanto com uma pessoa que gastou, sei lá, 50 mil reais no jogo? É inveja? É competitividade? É frustração? É senso de injustiça? Um exemplo que eu tenho para dar, que aconteceu esse ano, foi o Lost Ark, que é um MMO que tem fatores pay to win e que logo depois que a comunidade se deu conta disso, que tinha realmente ali transações na loja que fariam diferença para os jogadores, cara, teve uma perda gigantesca da quantidade de players no jogo. Mas eu te pergunto, o que afeta alguém gastar no Lost Ark? O personagem fica mais forte para fazer o conteúdo PvE apenas. Então por que diabos alguém liga para isso? Não afeta no PVP, não tem nenhum campeonato nacional e nem internacional com prêmios para os melhores do PvE ou coisa do tipo. Simplesmente o coleguinha online vai matar os chefões alguns segundos ou minutos mais rápido que você. Grande coisa. Que nos leva a fazer uma das analogias mais antigas. A famosa olhar para a grama do vizinho e achar que a grama do vizinho é mais verde e se incomodar com isso. Na verdade, pode até ser melhor para você. O Pay to Win ele vai tornar o jogo gratuito para você que não quer gastar. Do contrário, ele ia ter uma mensalidade ou seria vendido a preço cheio. E você, como gosta de jogo gratuito, provavelmente não ia nem jogar esse jogo, porque você só queria, né, se fosse de graça. E também algumas vezes vai ser bom, porque ele vai estar na sua equipe, esse cara Pay to Win, e ele vai te ajudar a enfrentar aquele desafio que está difícil, ou de acelerar a tua progressão no jogo, já que você não vai se dar o trabalho de chegar no endgame, pegar um item tão forte como ele pegou gastando dinheiro, e ele simplesmente vai te carregar na partida. Por que você joga um jogo? Não era para ser por diversão? Então eu estou considerando que você não é um player profissional e você não vive de videogame. Eu estou falando da maioria esmagadora dos jogadores. Se você acha um jogo divertido e consegue continuar brincando nele sem gastar, por que você fica tão irritado com a baleia que gasta 100 mil reais no jogo? Bom para ele, bom para o jogo, bom para você. E sempre que se trata desses assuntos pay to win, alguém vai falar: ah, todo mundo devia vender só cosmético, tem tanto jogo que faz isso. É uma consequência de quando empresas como a Riot Games conseguiram ficar bilionárias só vendendo cosméticos, né, skins, que tem uma ilusão de boa parte aí dos jogadores que qualquer jogo vai conseguir fazer isso. Não, não vai. Os cosméticos eles são mais complicados do que parecem e eles afetam de forma diferente cada tipo de público. Se a gente analisar os jogos como League of Legends, que é um grande exemplo bem sucedido de venda de cosméticos, você vai perceber que ele tem centenas de personagens e cada um com inúmeras skins. É um jogo PVP de times em que o jogador vai se afeiçoar ou ele vai precisar dominar vários personagens. Novos personagens são lançados a todo momento e a mudança no cenário competitivo também força o aperfeiçoamento com ainda mais heróis. Então a tendência é que os jogadores comprem visuais de seus personagens preferidos, no plural, personagens. Também mexe com o ego. Numa partida do PVP existe aquela ostentação e o prazer de mostrar para os outros jogadores o quanto que o seu personagem ele é mais descolado, com a roupa ou animação exclusiva. Isso não se aplica a qualquer jogo. Nos MMOs, por exemplo, a pessoa vai jogar com um ou dois personagens e pode até comprar uma skin ou outra. Mas só, essa monetização ela não é escalável, ela não se renova. Se a pessoa estiver feliz com aquele visual, ela não vai ficar comprando um monte de outros visuais. Eu digo isso em termos da maioria, né? Lógico que vai ter sempre uma pessoa que vai comprar diversos visuais, mas muita gente que tem uma classe preferida, que só joga com um personagem, ele comprar uma skin que ele já vai achar muito bonito, a probabilidade dele continuar comprando novas skins é pouca, porque ele vai sempre usar aquele mesmo personagem. Não há uma necessidade aí de o tempo inteiro você ficar alterando. E os jogos que tem um apelo mais single player, então, nem se fala. Para que alguém vai comprar um monte de skin? Não tem ninguém para mostrar.
para alimentar o ego. Eu estou fazendo essas observações, gente, apenas para elucidar um pouco do pensamento dos jogadores que simplesmente se sentem revoltados com os estilos de monetização de alguns jogos. Sim, eu concordo que seria perfeito se não existissem essas práticas nocivas de monetização, mas infelizmente esse mundo perfeito não existe. Mas e você? Me diz aí o que é que você acha do Pay to Win. O que acha do mercado atual, cheio de loot box? Você concorda com a análise que eu fiz nesse vídeo? Envie sua opinião nos comentários. E se esse conteúdo agradou, não esqueça de clicar em gostei e se inscrever no canal. Abraço, feroz!